Salve pessoas, eu sou o William e neste vídeo estaremos falando sobre o Simples Nacional. O que nós podemos esperar do Simples Nacional para este ano de 2024? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que já se inscrevesse no nosso canal e deixe seu like também, para nos ajudar a continuar fazendo esses conteúdos interessantes que nós fazemos. Beleza, vamos ao que interessa. Por que o Simples Nacional é importante? O Simples Nacional proporciona um ambiente tributário mais simplificado, acessível e favorável para as micro e pequenas empresas, promovendo o crescimento do setor e contribuindo para o desenvolvimento econômico, fazendo com que pequenos empreendedores possam ter menos burocracia e arrecadação de impostos para o próximo ano. Esse regime é importante para as pessoas que estão iniciando o próprio negócio e precisam de incentivos fiscais para continuar expandindo seu faturamento. Para você que tem interesse em aderir ao Simples Nacional, veja esse vídeo com calma e até o final, que garanto que você vai conseguir o sucesso que deseja. O que é o Simples Nacional? Como já falamos antes, o Simples Nacional é um regime tributário simplificado destinado a micro e pequenas empresas no Brasil, criado pela Lei Complementar número 123/2006. Esse sistema unifica a arrecadação de diversos tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia de pagamento. O objetivo principal é simplificar a vida fiscal dessas empresas, reduzindo a burocracia e os custos tributários. Empresas que se enquadram nos critérios estabelecidos pela legislação podem optar pelo Simples Nacional, desde que sua receita bruta anual não ultrapasse um determinado limite estabelecido. O regime abrange impostos como o Imposto sobre Serviços, ISS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, e entre outros. Além da simplificação no pagamento dos tributos, o Simples Nacional oferece alíquotas reduzidas em comparação aos regimes tributários convencionais, tornando-se uma opção atrativa para micro e pequenos empresários. Contudo, é importante que as empresas interessadas analisem cuidadosamente as condições e os impactos financeiros antes de aderir ao Simples Nacional. Quem pode aderir ao Simples Nacional? Como já falamos antes, podem aderir ao Simples Nacional as microempresas e empresas de pequeno porte que atendam aos critérios estabelecidos pela legislação. Vamos falar então sobre os principais requisitos. A empresa deve ter um faturamento anual dentro dos limites estabelecidos para microempresas ou empresas de pequeno porte. Os limites são ajustados periodicamente e podem variar de acordo com a atividade da empresa. A microempresa ME deve ter faturamento bruto anual de até R$360 mil. Empresa de pequeno porte, EPP, precisa ter faturamento bruto anual acima de R$360 mil e até R$4.800.000. Natureza jurídica. A empresa deve ter uma natureza jurídica permitida para o enquadramento no Simples Nacional. Algumas formas jurídicas não são elegíveis. Atividades permitidas. Nem todas as atividades econômicas são permitidas no Simples Nacional. Existem restrições para algumas atividades, como serviços financeiros, sociedades por ações, entre outras. A lista de atividades geralmente é definida pela legislação. Regularidade fiscal. A empresa deve estar em dia com suas obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. A inadimplência nessas áreas pode impedir a adesão ou resultar na exclusão do Simples Nacional. Regularidade cadastral. É necessário que a empresa esteja com seu cadastro atualizado nos órgãos competentes. Ausência de débitos. A empresa não pode possuir débitos tributários vencidos e não pagos. A regularização desses débitos é uma condição para adesão ao Simples Nacional. Não participação em outros regimes de tributação. Algumas empresas que possuem características específicas, como exportadoras e as que têm lucros oriundos do exterior, podem ser impedidas de optar pelo Simples Nacional. Categorias de empresas do Simples Nacional. No Simples Nacional, as empresas são classificadas em diferentes tabelas, de acordo com a natureza da atividade que elas exercem. Essas tabelas são chamadas de anexos, e cada uma delas possui alíquotas específicas que serão aplicadas sobre o faturamento, para calcular os impostos devidos. Atualmente existem 5 anexos no Simples Nacional, cada um destinado a atividades econômicas específicas. Além disso, há o anexo 6, que trata do Simples Nacional para microempreendedores individuais.
ou seja, mês. Breve descrição dos anexos do Simples Nacional. Anexo 1. Comércio. Destinado a empresas que se dedicam ao comércio de mercadorias. Inclui atividades como venda de produtos em geral, importação e exportação. Anexo 2. Indústria. Aplica-se a empresas industriais que realizam a transformação de matérias-primas em produtos acabados. Engloba, por exemplo, fabricação de alimentos, produtos químicos e outros. Anexo 3. Serviços. Abrange a maior parte das empresas prestadoras de serviços. Inclui atividades como consultorias, profissões regulamentadas, serviços de saúde, educação, advocacia e entre outros. Anexo 4. Serviços relacionados ao turismo, intermediação de negócios e serviços profissionais. Engloba serviços específicos, como agências de viagem, serviços de intermediação de negócios, corretagem e entre outros. Anexo 5. Serviços relacionados à construção civil, imobiliário, locação de bens móveis e factoring. Inclui atividades como construção civil, serviços imobiliários, locação de bens móveis, factoring e entre outros. Anexo 6. Microempreendedores individuais. Vamos falar deles, os MEIs, destinado aos microempreendedores individuais, que são empresários com faturamento anual de até R$81 mil. Neste anexo, o MEI recolhe um valor fixo mensal que engloba todos os tributos. Agora, a parte mais importante que vocês estavam esperando desse vídeo: novidades e mudanças para 2024. Como fica o Simples Nacional para 2024? Com o reajuste do salário mínimo que tivemos de R$ 1.320 para R$ 1.412, uma série de mudanças afetará diretamente os empreendedores, especialmente os microempreendedores individuais, os MEIs. Essas alterações não apenas refletem a valorização do trabalho, mas também têm implicações significativas nas contribuições fiscais para a Receita Federal. O valor de contribuição previdenciária que os microempreendedores individuais precisam pagar todos os meses também subiu em 2024. Ele passou de R$ 66 para R$ 70,60 para o MEI em geral, 5% do salário mínimo, e de R$ 158,40 para R$ 169,44 para o MEI caminhoneiro, 12% do salário mínimo. É por meio do pagamento em dia dessa contribuição que o MEI garante benefícios previdenciários como aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário-maternidade. A contribuição é paga no documento de arrecadação do Simples Nacional, o famoso DAS, que já vamos falar mais sobre ele em breve, que além da contribuição previdenciária, cobra impostos devidos pelos MEIs. Os MEIs que exercem atividades sujeitas ao ICMS, comércio e indústria, têm um acréscimo de R$ 1 por mês no DAS, para atividades sujeitas ao ISSQN, prestador de serviços. A soma é de R$ 5. Os empreendedores que realizarem os dois tipos de atividades precisam pagar os dois impostos, desembolsando R$ 6 a mais na contribuição mensal. Assim, em 2024, o MEI em geral pagará mensalmente entre R$ 71,60 e R$ 76,60, a depender da sua atividade. Já no caso do MEI caminhoneiro, os valores vão ficar assim: municipal, R$ 174,44, fora do município, R$ 170,44, produtos perigosos, R$ 175,44. Mudanças da mesma forma, R$ 175,44. Atualmente, pode aderir ao Simples Nacional os MEIs que faturam até R$ 81 mil por ano. Alguns grupos defendem que esse limite de faturamento está desatualizado e pode culminar na exclusão de milhares de empresas do regime de tributação, simplificado em 2024. Tramita no Congresso um projeto de lei para ampliar o rendimento máximo dos MEIs dos atuais R$ 81 mil para R$ 144 mil. Mas, por enquanto, provavelmente vão seguir sem mudanças para 2024. Sendo assim, os MEIs que não ultrapassaram o teto de faturamento de R$ 81 mil em 2023 não precisam renovar o cadastro no Simples Nacional. Uma vez feita a opção, ela também será válida para os anos seguintes. Já quanto aos que ultrapassaram esse teto, serão automaticamente desenquadrados e precisam ir para outro regime de tributação. Para empresas que já estão em atividade, mas ainda não aderiram ao Simples Nacional, a solicitação pode ser feita até 31 de janeiro de 2024 pelo site
E para empresas em início de atividade, o prazo para solicitação é de 30 dias, contado do último deferimento de inscrição, municipal ou estadual, caso exigível, desde que não tenham decorridos 60 dias da data da abertura do CNPJ. E como é que ficam os endividados? Os MEIs com dívidas foram automaticamente excluídos do Simples Nacional e do sistema de recolhimento do MEI, CIMEI, a partir do dia 1º de janeiro. Agora, elas podem optar novamente pelo regime durante este mês, mas será necessário regularizar todas as pendências apontadas pelos entes federados no momento da nova solicitação da opção. O MEI excluído do Simples Nacional e desenquadrado do CIMEI que queira retornar a esse regime deverá solicitar a opção pelo Simples Nacional e outra opção pelo CIMEI. Após saber mais sobre esse regime tributário, você pode estar mais consciente de que seu empreendimento se enquadra no Simples Nacional, ou mesmo que pode até vir a se enquadrar, para obter os benefícios fiscais apresentados. Agora, como prometido, vamos falar sobre o DAS. O DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, é a guia unificada com a qual você pagará seus tributos. Pode ser emitido online e deve ser pago mensalmente. Qual o valor do DAS do Simples Nacional para 2024? O valor do DAS varia de acordo com o tipo da empresa. Para o MEI, o valor é fixo, de acordo com o setor de atuação da empresa, podendo sofrer reajustes conforme a alteração do valor do salário mínimo vigente. Em 2024, sobre os valores do DAS, a partir de 20 de fevereiro, os boletos de pagamento referentes à competência de janeiro começarão a apresentar os novos valores de contribuição para o MEI. Com o reajuste, o novo valor do documento de arrecadação do Simples Nacional do microempreendedor individual, DAS-MEI, em 2024 vai variar dependendo da atividade desempenhada. Para comércio ou indústria, R$ 67,00 mais INSS mais ICMS. Para prestadores de serviços, R$ 71,00 INSS mais ISS. Para comércios e serviços, R$ 72,00 mais INSS mais ICMS ou ISS. Vale ressaltar que o único caso em que o pagamento do DAS não é necessário é quando o MEI está recebendo algum benefício do INSS e paga-se apenas o valor da guia DAS, referente aos demais tributos. Relembrando quando você deve pagar o DAS. O DAS vence todo dia 20 de cada mês. Ele pode ser emitido diretamente no portal do Simples Nacional ou pelo aplicativo MEI, disponível para iOS e Android. Há a opção de pagar por boleto, Pix, débito automático e entre outras formas. O importante é que seja pago. Qual o sublimite do Simples Nacional? Para 2024, o limite do Simples Nacional provavelmente irá continuar em 4,8 milhões. Entretanto, para fins de recolhimento do ICMS e ISS no DAS, deve-se considerar o sublimite de 3,6 milhões de reais para o Distrito Federal e demais estados. O limite do MEI para 2024 provavelmente, da mesma forma, continuará 81 mil anuais. Entretanto, como já falamos antes, o projeto de lei em tramitação cogita elevar o teto de faturamento do MEI para R$ 130 mil. Assim, sua faixa mensal de arrecadação passaria de R$ 6.750 para R$ 10.833. Mas, deixando claro, nada foi aprovado até o momento. Concluindo o nosso vídeo, as alterações em questão não impactam somente ao nível macroeconômico, mas também têm repercussões em âmbito local. Apesar de tudo, é previsto um impacto substancial, considerável. Relembrando que o salário mínimo foi aumentado para R$ 1.412 em 2024. Com o aumento do poder de compra, famílias podem ter uma melhora de vida no geral. O universo do empreendedorismo está em constante atualização. Por isso, leis, sistemas e regimes tributários, como o Simples Nacional, mudam quase todos os anos. Pensando nisso, a melhor forma de estar pronto para acompanhar as transformações do seu segmento é fazer uma boa gestão do negócio e estar em dia com todas as obrigações e burocracias. Neste vídeo resumimos tudo o que você precisava saber sobre o Simples Nacional, para quem quiser aderir a este regime tributário, e o que esperar dele para este ano que já começou. A principal mudança que tivemos, como falamos no vídeo, foi o impacto causado pelo aumento do salário mínimo, que desencadeou em muitas outras mudanças, principalmente para os pequenos empreendedores. Pedimos por gentileza que deixe um comentário, seja uma pergunta para esclarecer dúvidas ou faça sugestões. Antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você não fez essas coisas até aqui. Agradecemos pela audiência e valeu! Forte abraço!